Olá, bom dia. Hoje na aula do dia 30 de julho de 2021, sexta-feira, aula de Ciência, História e Geografia, nós temos as páginas do livro 46, 47, 48 e 49. Começando na 46, com o título A Catequese Indígena. A catequese, pessoal, era um projeto do Reino Português para expandir, para aumentar a fé católica, né? Eles eram católicos. Quando chegaram aqui no Brasil e já estavam os indígenas, eles eram muito diferentes no modo de vestir, de falar, de cultuar a Deus. Os indígenas, como nós sabemos, eles ficavam nus e os portugueses não gostavam disso. E começou então a fazer com que os indígenas aprendessem tudo a respeito da cultura portuguesa, né? Então, Portugal queria expandir essa fé católica. E esse colonizador, pessoal, eles se consideravam, né, os portugueses, se consideravam superiores e, assim, não aceitavam os modos diferentes de vida dos indígenas, né? Eles não respeitavam. E os indígenas, para os portugueses, eram vistos como atrasados, como selvagens. Por isso, então, se dá a catequese indígena, ensinar para eles não só a religião, mas toda a cultura portuguesa. Então acompanha aí na página 46, né, onde nós vamos fazer rapidamente a leitura. Vamos lá. Além do interesse nas riquezas naturais que a colônia deveria ter, os portugueses tinham também uma preocupação religiosa. Em Portugal, como na maioria dos países da Europa, a religião era a católica. Eles acreditavam no Deus dos cristãos. Os reis portugueses achavam que, além de enriquecer o seu reino, eles também deveriam espalhar a fé cristã por outras terras. Para cumprir com essa tarefa, começaram a enviar pessoas ao Brasil a partir de 1549. Eram padres da Companhia de Jesus, por isso eram conhecidos como jesuítas. Eles vieram para a colônia, o Brasil, né? E fundaram colégios para ensinar aos indígenas a cultura dos portugueses. Nessas escolas, os nativos aprendiam a religião católica, a língua portuguesa e também música, cantos, técnicas de agricultura e alguns ofícios. Os jesuítas foram responsáveis pela catequese indígena, que instruía os indígenas a se converter à religião católica. Os nativos deviam deixar de acreditar nos seus deuses e passar a seguir a fé cristã. Deviam ser batizados, ir às missas, rezar, participar dos rituais religiosos, enfim, acreditar no Deus cristão. Também deviam usar roupas e agir como um português, como os colonizadores. Aqueles indígenas que se recusassem a aceitar a catequese eram considerados inimigos dos portugueses e podiam, inclusive, ser escravizados. Além das escolas, os jesuítas construíram grandes aldeamentos em várias regiões da colônia para catequizar os indígenas. Eram as missões jesuíticas. Nelas podiam viver até 30 mil indígenas catequizados, ensinados, aqueles que aceitavam, né, aprender. Nesses aldeamentos havia a igreja na praça central, a casa dos padres, grandes dormitórios para os indígenas, oficinas de arte e trabalhos, a escola e a cozinha, depósito de alimentos, a área da lavoura e o cemitério. Veja a seguir um documento que mostra o projeto de uma missão jesuítica. Então, os portugueses transformaram toda a vida do indígena,
fazendo com que ele aprendesse até o modo de construção como os portugueses. Como a gente sabe, os indígenas viviam em ocas, porém, pessoal, eles começaram a construir cidades, né? Então vamos agora para a página 48. E depois então, né, da leitura feita na página 46 e 47, agora na 48, nós temos umas perguntinhas para responder de acordo com o texto que está lá atrás, né? Qual era o objetivo dos padres jesuítas ao virem para o Brasil? Qual era o objetivo desses padres? Aí, pessoal, eles queriam catequizar os indígenas. Se você registrar, tá correto, ok? Era isso que eles queriam, catequizar. Ensinar os indígenas a religião católica, ensinar a rezar, enfim, a cultuar o Deus dos cristãos, né? Então, qual era o objetivo? Eles queriam catequizar os indígenas. Para que serviam as missões jesuíticas? Missões jesuíticas era um lugar, né? Então, para que serviam as missões jesuíticas? Para abrigar milhares de indígenas catequizados. Lembra na leitura? Os catequizados, eles guardavam, abrigavam. Agora, aqueles que se rebelavam, eles simplesmente escravizavam, né? Então, para que serviam as missões jesuíticas? Para abrigar milhares de indígenas catequizados. Na 3, o que mais era ensinado aos indígenas catequizados? O que era ensinado? Lembra? Lá embaixo no texto tá, ó. Eles deviam ser batizados, ir às missas, vira lá atrás para você ver, rezar, participar dos rituais religiosos, enfim, eles tinham que acreditar no Deus cristão, também deviam usar roupas e agir como os colonizadores, como os portugueses. Tudo isso que a Pro falou, você pode registrar que está correto. Na 4, o que acontecia com a crença tradicional dos indígenas? O que eles faziam com aquilo que eles acreditavam? Os indígenas, eles cultuavam a chuva, a lua, o sol, enfim, várias coisas da natureza. O que acontecia com a crença deles, né? Dos indígenas? Eles deviam fazer o quê? Lá no texto fala para nós que eles deviam abandonar seus deuses e passar a acreditar no Deus cristão. Era isso que acontecia com a crença tradicional deles. É só registrar. E na 5 e última perguntinha da página 48, nós temos a pergunta: os indígenas não catequizados, aqueles que não aceitavam passar pelos ensinos dos jesuítas para ensinar a falar a língua portuguesa, a religião católica, enfim, os indígenas não catequizados eram considerados amigos? Será que aqueles que se revoltavam, eram rebeldes, eram considerados amigos? Não, pessoal. Os indígenas que não aceitavam ser convertidos eram considerados inimigos e podiam ser escravizados. Essa, então, pode ser o registro na perguntinha 5, ok? E agora, na página 49, nós temos lá escravos nas lavouras. Ser escravo é não ter liberdade, é ter um dono. Em vários períodos da história da humanidade, povos escravizaram outros povos. Não havia ainda leis que garantissem os direitos fundamentais dos seres humanos, como a liberdade.
Assim, no período colonial, os portugueses usavam escravos para trabalhar nas suas lavouras. Os donos das terras não faziam os trabalhos braçais, pesados. Eles apenas mandavam e os escravos executavam. Os primeiros a serem escravizados no Brasil colonial foram os indígenas. Os catequizados não eram escravizados, mas os que se rebelavam contra os portugueses podiam ser capturados e vendidos como escravos para os donos de terras. Os colonos eram os portugueses que começaram a vir para o Brasil para cultivar produtos agrícolas e vender para Portugal. As lavouras precisavam de muita gente trabalhando. A mão de obra, isto é, os trabalhadores utilizados, eram escravos. Quem capturava os indígenas para escravizar? Eram principalmente os bandeirantes. Eles eram homens que viviam na colônia e queriam enriquecer com alguma atividade. Então, encontraram essa maneira de ganhar alguma riqueza. Organizavam as bandeiras, que eram grupos de homens armados que saíam pelo interior da colônia procurando aldeias indígenas para atacar. Com o tempo, os bandeirantes perceberam que era mais fácil atacar as missões jesuíticas e capturar as centenas de indígenas que viviam lá nos aldeamentos. Eles não respeitavam os padres jesuítas, mesmo se os indígenas fossem catequizados. Muitas invasões aconteceram, provocando a morte de dezenas de indígenas e a escravização de outros milhares. Os colonos portugueses compravam esses escravos oferecidos pelos bandeirantes. Contudo, os jesuítas não concordavam com essa atitude e pressionaram o rei de Portugal, que acabou proibindo a escravidão indígena. Quem trabalharia agora nas lavouras dos colonos? De quem os colonos iriam comprar escravos? Os indígenas escravizados foram substituídos pelos africanos escravizados. Povos eram capturados e escravizados na África e trazidos à força para trabalhar no Brasil colonial. Mais de 4 milhões de africanos foram escravizados e trazidos para cá. Os motivos do comércio de africanos escravizados você estudará na unidade 3. Observa essa imagem que tem aí, é uma pintura do Jean-Baptiste Debré, soldados índios de Mogi das Cruzes. Pessoal, você vê aí nessa cena índios sendo mortos pelos bandeirantes, aqueles colonos portugueses que vieram para cá também para ficar rico. E eles então vendiam esses índios para os donos de terra para que os índios fossem escravos, trabalhassem, né, nas lavouras. Então, pessoal, o que mostra para nós aí é que sempre houve, né, um povo escravizando o outro, o que não deveria ser assim, porque todos temos direito à liberdade. E quando os indígenas foram proibidos, né, de trabalhar, o rei proibiu a escravização indígena, eles foram substituídos pelos escravos africanos, o que continuou da mesma forma, um ser humano escravizando o outro, só trocou o indígena pelo negro africano, para trabalhar, né, nas atividades braçais dessas fazendas. Observa aí então nessa tela que os bandeirantes têm arma de fogo e os indígenas, para se defenderem, os atacavam com arcos e flechas, que era a arma que o indígena tinha. Porém, quem você acha que levaria a melhor nessa? Qual dessas armas poderia ser mais mortífera e apreender prisioneiros? É lógico que quem estava com a arma de fogo, né? E foi uma diferença de armas muito grande que favoreceu os portugueses, pessoal,
tomando conta de todo o território brasileiro naquela época. Por isso, o Brasil era a colônia de Portugal. O Brasil era governado pelo rei de Portugal, não era independente para resolver com suas próprias leis aquilo que seria melhor para se viver aqui. Não. O Brasil se tornou colônia de Portugal por muito tempo, né? Por vários anos, que nas próximas unidades a gente vai saber.